E aí, pessoal, tudo bem? Dica do Gentil, continuando o procedimento comum. Estamos falando de CPC, matéria de muito desconforto para alguns, e começamos aí a desenhar um modelo esquematizado de procedimento comum. Feita a citação, e esse é o nosso ponto 3, falamos de petição inicial, falamos de postura do juiz, ponto 3, citação. A citação pode ser uma situação pessoal, o que se objetiva por excelência, mas a citação também pode ser ficta, pensando em hora certa, pensando em edital, sempre lembrando que a gente teve uma redução importante do Código de 73 para 2015. Antes a gente tinha 3 tentativas de citação pessoal, para então partirmos para a citação em hora certa, imaginando, tendo ali elementos suficientes, claro, o oficial de justiça fará isso, de que há uma ocultação, uma tentativa de ocultação, perfeito, por parte do réu. Agora nós não temos mais 3 tentativas, agora são 2 tentativas, então fiquem ligados, ótimo para cair em prova isso. Perfeito? Então vamos lá, citação. Citação do réu, pessoa física, pessoa jurídica, temos ali a necessidade da ciência do réu quanto à demanda. Uma vez realizada a citação, passamos ao passo seguinte. Então, 1, 2, 3, 4 agora, né? Petição inicial, posturas do juiz, citação, conciliação. Audiência de conciliação, temos todo um tratamento a partir do artigo 165 do Código de Processo Civil. Nós temos o quê? Conciliação ou mediação. Gentil, como é que eu faço para diferenciar uma coisa da outra? Fiquem tranquilos, diferença rápida e do código. Conciliação. O conciliador atua tentando a composição em situações em que não há uma relação pessoal, uma relação jurídica duradoura entre as pessoas envolvidas. Não tinham antes, não terão depois. Questões pontuais, litígios pontuais, conflitos específicos. E o conciliador atua fomentando o acordo, inclusive dando possibilidades, sugestões de que aquele litígio, aquele conflito se encerre com a participação das partes. Legal? Normalmente são demandas de consumo, acidentes de trânsito, ações dessa natureza. Agora, quando nós estamos diante de conflitos que acabam por ter consequências familiares, emocionais, pessoais, de convívio, como situações de família, relações que envolvam vizinhos, em situações condominiais, nós temos o quê? Outra ferramenta de composição de conflito, nós temos a mediação. O mediador, diante dessas situações, ele fomenta nos envolvidos a reflexão, para que se coloquem no lugar da outra parte envolvida, para tentar, com isso, de maneira madura, achar soluções. Mas ele não apresenta soluções, ele não fomenta soluções com sugestões que ele apresentou. Tá legal? Conciliação, mediação, situações só do código. A gente podia falar muito sobre isso. Eu estou me pautando sobre em relação ao que o código traz pra gente. Lembrando que o código não faz a diferença entre mediação e conciliação. Ele faz a diferença entre mediador e conciliador. Estou me valendo desses conceitos. Frutífera a conciliação, a mediação, pum, homologo, sentença, acordo. Não foi o que aconteceu. Não foi? Passo seguinte, agora sim, contado o prazo. Lembrem, Código de Processo Civil, os prazos são contados em dias úteis. Prazos, dias úteis. 15 dias para contestação ou para uma postura do réu, atitudes por parte do réu. Eu digo atitudes por parte do réu, contado do insucesso da audiência de conciliação, 15 dias, dias úteis, é que o tempo corre, mas os dias são úteis. 15 dias, não tem problema. Como é que funciona? O réu pode fazer o quê? Nada, faz nada, revelia, presumo verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as matérias de ordem pública, convicção do magistrado em sentido contrário, ok? Porque é uma presunção relativa. Então, uma postura é não fazer nada. Agora, uma outra postura muito comum é o quê? É a apresentação de contestação. Contestação que irá concentrar todas as defesas do réu. A reconvenção, que é uma ação proposta pelo réu contra o autor ou pelo réu contra o autor e terceira pessoa, capítulo da nossa contestação. Contestação terá preliminares, questões prejudiciais, impugnações ao valor da causa, impugnação ao benefício da gratuidade, ok? É uma contestação que terá todas essas situações. Ressalvado, impedimento e suspeição do juiz. Isso, peça própria. Até porque não é o juiz que vai julgar se ele está impedido ou suspeito, ok? Neste momento,
este incidente em específico contará com a manifestação do juiz e o encaminhamento ao Tribunal de Justiça para a análise. Fechou? Então, pessoal, em relação a provas, ok? As provas podem ser típicas ou atípicas. Provas típicas, catalogadas no CPC. E as provas atípicas não estão catalogadas no CPC, mas são admitidas pelo direito, ok? Ata notarial, artigo 384 do CPC. Nunca foi prova típica, porque nunca esteve catalogada no CPC, mas sempre foi admitida. E hoje, CPC 2015 estabelece a ata notarial como prova típica, porque ela está catalogada no Código. Além disso, nós temos inspeção judicial, provas testemunhais, prova pericial. O rol aí não é exaustivo, é exemplificativo, mas é um rol muito vasto. Fechou? A gente fica por aqui nessa dica e no próximo encontro, Dica do Gentil, a gente vai para o nosso fechamento do nosso modelo esquematizado do procedimento comum. Tá legal? Ótimos estudos. Até mais. Tchau.